O Centro Histórico de Curitiba compreende os bairros Centro e São Francisco. Aqui estão a Catedral Basílica de Curitiba, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito e as ruínas de São Francisco. Podemos identificá-las nas mesmas posições nesta planta da cidade de 1894. A atual edificação da Catedral Basílica de Curitiba foi inaugurada em 1893. Contudo, sua história se inicia bem antes, em uma pequena capela erguida por colonizadores europeus que migraram da vilinha do Atuba e se instalaram no local. Foi no interior desta primeira igreja que Mateus Leme assinou a ata de fundação da vila em 29 de março de 1693. Esta é a quarta edificação na linha de evolução das igrejas da atual Praça Tiradentes. No primeiro registro visual da igreja, que também é considerado o primeiro registro da cidade de Curitiba, feito pelo francês Jean-Baptiste Debré no ano de 1827, podemos ver um escravo lavrando pedras que podem ser tanto da Capela São Francisco de Paula como da Igreja do Rosário. John Eliot, em 1855, também retratou a antiga Igreja da Matriz, ainda sem as suas torres, além de outra que pode ser considerada a Igreja da Ordem, como também a Igreja do Rosário. Já Adolfo Volk fotografou a antiga matriz no ano de 1870, no dia da celebração de retorno dos voluntários da pátria da Guerra do Paraguai. Armin Henkel a fotografou na década de 1910 com características diferentes das atuais. As obras da catedral perduraram por 17 anos e foi na data de sua inauguração, em plena cerimônia, que Lindolfo Monteiro quebrou com sua marreta de pedreiro a lápide fixada na entrada da igreja, até hoje rachada, por não estar nesta o nome de seu sogro, Engelhard Henning, um dos construtores. Em seu altar está a terceira imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. A primeira, de 1654, hoje compõe o acervo do Museu Paranaense, e a segunda está no Museu de Arte Sacra. Foi esta que, em 1974, sofreu o atentado iconoclasta. A atual Catedral Basílica, segundo estudiosos, está alocada a aproximadamente 10 metros atrás dos fundos da antiga matriz. A atual Igreja de Nossa Senhora do Rosário é de 1946, sucessora da igreja em estilo colonial, que fora construída e mantida pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, erguida em 1737, que era utilizada para sepultamento dos Irmãos do Rosário, em sua maioria escravos. Com a demolição da Igreja da Matriz em 1875, as imagens, os altares retábulos, o Santíssimo Sacramento e a sede da paróquia foram transferidas para o Rosário, a maior e mais bem conservada igreja da época. Os altares retábulos hoje estão preservados no Memorial de Curitiba. Como estava localizado no caminho do cemitério municipal, construído em 1854, se tornou um local de parada para o encomendamento da alma dos falecidos. Preserva em seu interior o túmulo do cura da catedral, Monsenhor Celso Tiberê da Cunha, retratado por Andersen em sua última procissão.
bebedouro da Praça Coronel Enéas reflete uma das construções mais antigas da cidade, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas, construída também em 1737. Sua atual característica data do ano de 1884, ano em que foi erguida sua torre cineira, que segundo José Iara Cozan contém um relógio de cordas da antiga matriz, instalado na Igreja da Ordem. Neste cartão postal do século XIX, podemos vê-la ostentando sua torre. Ao lado, a antiga Igreja do Rosário, em seu estilo colonial. Foi assim também que a retratou Caroline Templin, em 1888, quando a obra da catedral ainda não contava com o seu telhado. Em seu interior, preserva o altar barroco datado de 1737, possuindo as imagens de Jesus Cristo crucificado e São Francisco recebendo suas chagas. Com o anúncio da visita de Sua Majestade Dom Pedro II a Curitiba em 1880, a igreja teve que ser adaptada às pressas para celebrar a missa imperial. Neste período, a catedral ainda estava em construção. Os lustres para ornar a igreja para a visita do monarca foram trazidos de Paris a mando de Lustosa de Andrade, com capacidade para 14 velas, era uma sofisticação à época. Durante seu restauro, ocorrido no ano de 1979, a cobertura do período colonial foi reconstituída, permanecendo preservada até os dias atuais. A hoje conhecida Ruínas de São Francisco são requisitos de uma construção inacabada, que viria a ser a Igreja de São Francisco de Paula. O benfeitor da igreja era o coronel Manuel Gonçalves Guimarães, que pretendia sua ampliação além da Capela Mor. Contudo, com sua morte no ano de 1815, as obras foram definitivamente interrompidas. As ruínas são um dos últimos vestígios da arquitetura colonial da cidade. Foram retratadas por William Lloyd em 1872, juntamente com a antiga matriz em segundo plano. Hoje é tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural do Estado, com a Praça João Cândido onde está localizada.